Parlamentares da oposição já reagiram a esse veto integral do presidente Lula ao PL da dosimetria. O deputado federal Paulinho da Força mesmo, que é o presidente do Solidariedade e relator do projeto, emitiu uma nota de repúdio ao anúncio do presidente Lula. Segundo Paulinho da Força, ao vetar o projeto, Lula desconsidera a construção coletiva do Congresso e reabre tensões que, segundo ele, já haviam sido superadas. Vamos ver o que disse Paulinho da Força. O Congresso entregou a bandeira branca da paz do Brasil nas mãos do Lula. Sabe o que ele fez? Rasgou e tocou fogo nela. O projeto da dosimetria, que eu tive a responsabilidade de relatar, foi construído com diálogo, com responsabilidade, com todos os partidos, lideranças e personalidades do Brasil. Aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado, reconhecido até pelos Estados Unidos, que elogiaram publicamente o projeto e logo depois suspenderam sanções contra o Brasil. Foi um recado para o mundo. O Brasil buscava estabilidade, pacificação e maturidade institucional. Mas o Lula decidiu fazer o contrário. Foi ao terreno já pacificado e jogou gasolina. Preferiu o confronto ao diálogo. Preferiu a tensão ao entendimento. Ignorou o Congresso. Desrespeitou a construção coletiva e vetou o projeto. É importante dizer que dosimetria não é anistia. Não apaga crimes. É justiça proporcional. É previsibilidade jurídica. É respeito à Constituição. E é exatamente o que um país sério precisa para seguir em frente. E agora, no mundo tomado por conflitos, Lula escolheu dar ao planeta um recado perigoso, que o Brasil não quer paz, quer confronto. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do Partido Liberal na Câmara, do PL, publicou também um texto nas redes sociais em que garante que Lula sabe que esse veto vai ser derrubado na primeira sessão do Congresso. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, também se posicionou e chamou esse veto de vingança. Para a gente contextualizar quem nos acompanha, o presidente Lula vetou ontem, então, integralmente esse projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, inclusive pelos aqueles condenados por episódios de vandalismo. Essa assinatura do veto aconteceu durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, em alusão aos 3 anos da invasão da sede dos 3 poderes. Vamos acompanhar o que disse Lula durante essa cerimônia ontem. Nós não aceitamos nem ditadura civil, nem ditadura militar. O que nós queremos é democracia emanada do povo e para ser exercida em nome do povo. Viva a democracia brasileira! Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2023, que diz respeito à progressão de regime para pessoas condenadas e a dosimetria da pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí depois desse veto do presidente Lula e de todas essas reações que a gente já falou aqui da oposição, o senador Esperidião Amin apresentou um projeto de lei para anistiar os condenados pelos crimes contra a sede dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Ele até falou sobre isso, vamos acompanhar. Acabo de dar entrada no projeto de lei da anistia aos condenados pelo inquérito que apurou os fatos do dia 8 de janeiro de 2023. Mesmo sendo relator no Senado, eu nunca aceitei que o projeto da dosimetria fosse a resposta correta aos fatos do dia 8 de janeiro. Os juízes, ou seja, a maioria da primeira turma, era e é sabidamente suspeita. Sabidamente com disposição de condenar pela narrativa. E o Congresso é o foro adequado, o habitat para que se conquiste esta harmonia, esta paz e, acima de tudo, a justiça.
Larissa, a gente até falou disso ontem aqui no Primeira Análise com o Levi e com o Ed, né, da crítica da oposição de que esse veto principalmente durante essa cerimônia em memória aos atos do dia 8 de janeiro, que isso estaria sendo usado ali como um palante, mote de campanha do presidente Lula. Até por isso a gente viu muitas ausências de lideranças políticas nesse evento de ontem. O governo já sabe e muito provavelmente já tem esse cálculo feito que esse veto vai ser derrubado pelo Congresso, até pelo número de aprovação que foi esse PL da dosimetria, mas o governo quis, mesmo sabendo de todo esse cálculo, muito provavelmente quis marcar posição ali, vetando esse projeto. A pergunta é se esse questionamento, né, de muitos parlamentares da oposição se precisava vetar o texto inteiro, o presidente Lula poderia ter feito ali um aceno e vetado parcialmente alguns trechos desse projeto, principalmente quando se fala daqueles crimes que não estavam ligados à cúpula, vamos dizer assim, da organização dessa trama golpista. Qual que foi a repercussão disso em Brasília, desse veto, tanto da oposição quanto do governo, e falando desse PL da anistia aí, que já a oposição já levantou esse assunto de novo. Qual a chance disso passar no Congresso? Olha, Letícia, acho importante a gente trazer essa perspectiva de como estava a relação do governo com o Congresso no fim do ano passado, né? Uma relação que já estava desgastada, e um dos exemplos foi, inclusive, a gente pode citar aqui, inclusive, a votação no Senado do PL da dosimetria, né? Como que tudo caminhou muito rápido lá no Congresso, assim que o presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu colocar para votação o PL da dosimetria, e foi algo, de fato, que pegou muita gente de surpresa, ele tramitou muito rápido no Congresso, né? Muito também em função de uma relação que já estava desgastada com a Câmara, mas também com o Senado, especificamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que a gente lembra, né, já demonstrava a sua insatisfação com a indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal e não do senador Rodrigo Pacheco. Letícia, o que a oposição, que a gente pode falar de repercussão, né? A oposição já afirmou que vai pressionar para que o veto seja analisado logo na primeira sessão conjunta do Congresso Nacional, logo em fevereiro, para já definir essa questão. E aí, com a derrubada do veto, o projeto pode ser promulgado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas aí existe também uma expectativa, e aí é uma apuração que o nosso repórter Levi Guimarães traz, existe uma expectativa de que partidos da base do governo questionem a lei no Supremo Tribunal Federal, apontando ali pontos inconstitucionais, né? Como você mesma disse, foi uma escolha, um cálculo feito pelo Palácio do Planalto, tanto é que, por exemplo, não teve ali a presença, né? O evento de ontem não contou com a presença do presidente do Senado, nem do presidente da Câmara, então foi um cálculo feito de fato pelo governo, e a gente vai precisar entender se isso vai desgastar ainda mais uma relação que já não estava ideal entre executivo e legislativo, ou se de fato a gente vai observar o que a gente já estava verificando no fim do ano passado, de idas e vindas nessa relação executivo e legislativo. A gente também conseguiu acompanhar, né, uma sonora do próprio Paulinho da Força, criticando que aquilo teria sido uma tentativa de pacificação entre os poderes e que, portanto, o executivo estava, na verdade, né, rasgando ali aquele acordo, entre aspas. Então, a bandeira branca, né, que o Paulinho da Força cita. Então, vamos entender como é que essa relação vai ficar já no início do ano. Início do ano que vai ser curto, né, em função das eleições. Então, o governo precisa que suas propostas prioritárias sejam aprovadas no primeiro semestre. Então, precisa contar com o Congresso jogando junto ali. Vamos entender como que isso vai afetar, né? E agora, essa questão do PL da anistia sendo apresentado pelo Espiridião Amin, como que isso fica lá no Congresso Nacional, a sensação que se tem é que o ponto da anistia em si já foi algo superado, até mesmo por integrantes da direita, né, por integrantes ali, inclusive do PL. No final do ano passado, a gente via aquelas lideranças dizendo que haviam aceitado o acordo pela dosimetria, ou seja, pela redução das penas, porque era o acordo possível. E a gente viu aos poucos aquele discurso pela anistia perdendo força. Então, Letícia, acredito que
a gente tem um fato importante e que vai sim repercutir no início dos trabalhos do Congresso a partir de fevereiro. Vamos entender como que vai ser essa pressão da oposição nesse momento para que essa sessão conjunta seja marcada logo no início dos trabalhos, para que o veto seja analisado e, claro, quais vão ser os possíveis próximos passos em torno desse tema. Letícia.